Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Para pensar hoje, Na última reflexão, eu falei sobre a ansiedade e seus irmãos gêmeos, que são o ressentimento e a preocupação. E algumas pessoas me pediram para falar um pouco mais sobre ressentimento. Em outras reflexões, eu já abordei um pouquinho esse assunto, mas o que é ressentir? É sentir novamente. E geralmente esse ressentir tem muito a ver com ressentir coisas ruins, coisas que fizeram a mim, coisas que eu fiz a alguém, ou também coisas que eu deixei de fazer. E muitas pessoas têm vivido nesse tempo de pandemia, principalmente aqueles que estão mais isolados, mais sozinhos. Essas pessoas elas têm parado um pouco mais para pensar e nem sempre os pensamentos são tão bons assim. Muitas vezes as pessoas estão se ressentindo do passado. E como eu falei na reflexão passada, o ressentimento ele nos reporta ao passado. E o passado, queridos, ele não existe mais, ele só existe na nossa lembrança, nos nossos sentimentos, porque ele não existe mais, ele já se foi. Mas nós insistimos muitas vezes em ficar ressentidos e ressentindo as coisas que aconteceram no passado. Existem pessoas que não conseguem se perdoar, existem pessoas que não conseguem perdoar outros, e existem pessoas que têm um profundo ressentimento por causa de coisas que perderam ou que deixaram de ganhar. Na Bíblia, eu gosto muito de uma história, e essa história é longa, mas eu vou te incentivar a ler, que é a história de José, o que a gente chama de José do Egito. Vai do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis. E eu estive refletindo um pouco sobre essa história. E apesar da Bíblia ter várias histórias de pessoas ressentidas, algumas conseguiram vencer, outras não, outras sucumbiram ao sentimento ruim. Mas José é uma história muito interessante de vida. Aproximadamente aos 17 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E ele foi vendido porque os seus irmãos estavam muito ressentidos com ele. Para não matá-lo, preferiram vender. E ele é levado para o Egito e lá ele acaba se tornando o segundo homem mais poderoso do Egito, apenas abaixo de Faraó. Só que muitos anos se passaram. E agora José, com mais de 30 anos de idade, ele é um homem respeitado, ele é um homem de muitas posses, de muito poder, de muita autoridade no Egito, e de repente ele se reencontra com seus irmãos. Isso já com 30 e poucos anos. Mas aquilo ficou no coração dele, aquela dor por conta do que os seus irmãos fizeram com ele, de tê-lo separado da sua família, do seu pai que tanto o amava e que tanto ele também amava, da sua mãe, enfim, tinha muita coisa dentro de José. E o que a gente percebe é que José começa a tratar os irmãos dele, após perceber que eram os seus irmãos, ele começa a tratar aqueles irmãos com vingança, com planos ardilosos, e a Bíblia fala que em alguns momentos ele saía quase que correndo, procurando um lugar para chorar. Depois a Bíblia fala também que ele bradava em alta voz por conta da dor que existia dentro dele. E só depois de muito tempo que ele se deixou revelar aos seus irmãos. E os seus irmãos ficaram com muito medo de que José pudesse intentar algo contra eles. Na verdade, José usou de muitas artimanhas e de algumas vinganças veladas com relação aos seus irmãos. Mas depois os aceitou, depois se reencontrou com seu pai, e é uma história de muito choro, de muita dor, de muita lágrima, de muito brado de dor. E existem pessoas que passaram por coisas tão difíceis na vida que às vezes nem têm estrutura para enfrentar assim. E às vezes, lendo essa história, eu fico pensando, poxa, mas José fez isso com os irmãos. Mas, queridos, verdade é que quando nós estamos ressentidos, às vezes aparece o pior de nós. O pior de nós é manifestado. E por isso a gente precisa trabalhar bem isso. O tempo se passou, a família de José toda muda para o Egito,
eles são tratados de uma maneira cordial, eles são tratados bem, mas chega num ponto em que o pai de José morre e os seus irmãos ficam com muito medo de que depois de tantos anos José vá atentar contra eles e contra a vida deles e da sua família. Conclusão: foram muitos anos de uma tensão em que José continuou com a vida dele, apesar de tratar bem os seus irmãos, tratar bem o seu pai, mas lá no fundo não houve um conserto real. O ressentimento tem muito a ver com isso. São coisas que a gente vai deixando pela vida e a gente vai achando que está tratado, mas na verdade não está, porque não houve uma conversa, porque não houve um ponto final, porque as reticências ficaram, porque dentro do nosso coração nós necessitamos ou de perdoar, ou de liberar perdão, ou de receber o perdão. E essas coisas vão ficando. Tem um sociólogo, não me lembro bem agora o nome dele, mas ele diz mais ou menos assim, que o tempo ele não cura, ele apenas tira do foco aquilo que nos faz mal. É mais ou menos isso que ele fala, e é verdade. Às vezes a gente fica dizendo, não, mas o tempo cura isso. O tempo cura tudo. Não cura. Às vezes o tempo solidifica algo ruim dentro de nós. E às vezes os entulhos vão sendo jogados em cima daqueles sentimentos, mas na verdade eles estão lá. Às vezes a gente tira do foco também aquela dor, aquele sentimento ruim, aquela mágoa que nós temos e continuamos a nossa vida, mas na verdade ela está ali, pulsando, latente dentro de nós. Eu vi também uma frase esses dias que dizia mais ou menos assim, que as feridas, elas até cicatrizam, mas num dia chuvoso, num dia sombrio, a gente sente o latejar lá dentro. Aquela ferida ainda está com pus, ainda está doendo, aquela ferida ainda está infeccionada. E o ressentimento nada mais é do que isso. E como curar isso? Aqui na palavra de Deus, no capítulo 50, no último capítulo, depois da morte do pai de José e todo esse medo dos irmãos, eles chegaram até ao ponto de querer propor para José que eles se tornassem servos dele, etc. E de repente José responde o seguinte no capítulo 50, versículo 19, ele diz assim: não temam. Acaso eu estou em lugar de Deus? Quer dizer, por acaso Deus me constituiu juiz? Ou eu sou Deus que sonda os corações? Eu não sou, não estou no lugar de Deus. Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vocês veem agora, e que se conserve muita gente em vida, porque através de José muita gente foi salva da fome, muita gente foi salva da miséria. Então, muitas vezes, nós ficamos acalentando sentimentos ruins dentro de nós e nós esquecemos daquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor, que amam ao Senhor. Tudo tem um propósito, mesmo as coisas ruins. Então, ficar se ressentindo disso é, primeiro, se achar muito orgulhoso de que, ai, nada de mal poderia acontecer comigo porque eu sou uma pessoa tão boa, por que que alguém me decepcionou? Na verdade é orgulho, a gente não quer admitir, mas é. Todos nós vamos passar por decepções nessa vida. E nós precisamos aprender e ter maturidade de encarar essas coisas. E segundo é que Deus acaba aproveitando tudo de ruim que já aconteceu conosco para uma experiência nova e para nos fazer um instrumento da sua paz, um instrumento para ser usado na vida de pessoas. Eu me lembro que há mais de 20 anos atrás eu passei por um momento difícil na minha vida, passei por uma depressão profunda, e um dia eu saí para fazer algumas compras e entrei numa loja de departamentos, nas lojas americanas, e subi uma escada rolante, e eu estava tão mal naquele dia, tão mal, precisando dar um rumo na minha vida, precisando tomar algumas decisões. Como vocês sabem, eu gosto muito de música, e música fala muito ao meu coração, e Deus sabe disso, Deus sabe como alcançar o coração da gente. E quando eu coloquei o meu pé no primeiro degrau daquela escada rolante, começou uma música a tocar no interior daquela loja. Era uma música do Zizi Posse que dizia assim:
A vida tem sons que para a gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar num mesmo violão e nele compor uma nova canção que toque mais forte esse meu coração. Ah, coração, se apronta para recomeçar. Aquela música foi uma ministração de Deus na minha vida. Claro que aquela música tem todo um contexto amoroso, etc. Mas o que valia para mim era aquilo que eu estava ouvindo e dentro de mim dizendo: eu tenho um violão, eu tenho uma música, eu tenho uma vida e eu posso fazer novas músicas, eu posso ter novos começos. E a vida, queridos, não pode ser feita de ressentimento, a vida tem que ser feita de recomeços. Aqui, quando José declara isso para os seus irmãos, e está trazendo para a vida dele, na verdade, um ressignificado. Ele está pegando aquele significado ruim que teve aquela experiência, trazendo para hoje, dizendo: ao invés de ressentimento, eu vou ressignificar tudo isso. Qual é o novo significado que eu posso dar para isso? Qual é o novo significado que você pode dar para alguns fatos que aparentemente foram muito ruins na sua vida ou de oportunidades que você perdeu? Qual o ressignificado que você pode dar? E o mais interessante é que ele continua dizendo: olha, vocês não temam, pois eu vou sustentar vocês e também os seus filhos. Aquele mal todo ficou para trás. Há perdão genuíno. Eu vou fazer o bem para vocês, eu quero o bem para vocês, até porque era família. E o mais interessante para mim nesse texto é que ele termina declarando: assim José os consolou e lhes falou ao coração. Tem uma outra tradução que diz assim: e lhes falou amavelmente. Eu penso que nós estamos precisando aprender, primeiro, a ressignificar aquelas coisas que tiveram um significado ruim para nós. Segundo, aprender a falar ao coração das pessoas. Nós estamos muito distantes do coração das pessoas. Hoje as pessoas falam agredindo, hoje as pessoas falam tanto intolerância, mas eles são totalmente intolerantes. Hoje as pessoas estão pregando um não ao racismo, não à intolerância, mas o que nós estamos vendo são grupos e pessoas, e nós também, muito intolerantes uns com os outros. E isso de falar ao coração é muito importante, porque quando a gente fala ao coração, não são apenas fatos. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me contando uma longa história de dores. E ela contava, eram informações, eram dados. E de repente eu parei e disse assim: ok, você até agora me contou tudo isso. Eu quero saber como está o seu coração. E ali aquela pessoa despencou, e ela chorou, e ela abriu o coração, e ali a gente pôde ministrar, uma na vida da outra, ao coração. Então, eu não sei o que você vai fazer com os ressentimentos que você tem. Eu sei o que eu estou tentando fazer com os poucos que eu ainda tenho. Eu estou tentando ressignificar, ficar um pouco mais quieta em casa. De vez em quando eu tiro um tempinho, vou para um quarto, vou para um escritório, fico ali quietinha e eu vou tentando ressignificar tudo isso. Fulano me fez mal, fulana me fez mal. Mas o que eu aprendi com tudo isso? O que isso tudo tornou na minha vida para melhor? Sempre tem algo. A gente vai perceber que a gente ficou mais resiliente, a gente vai perceber que a gente aprendeu a ter um pouco mais de maturidade, a gente vai até entender que a gente errou naquele tempo, mas que a gente tem um novo começo, um novo momento. Pare um pouquinho para pensar sobre isso. Pare um pouquinho para perceber se você tem ressentimento de alguém ou até de você mesmo. Se perdoe. Perdoe as pessoas. Libera perdão. Lava a sua alma. Às vezes não dá nem para a gente procurar a pessoa, porque às vezes o procurar vai trazer mais estrago ainda do que já foi feito, mas o importante é aqui no seu coração. Se perdoe, perdoe a pessoa. Se perdoe também pelas oportunidades que você não aproveitou. Se perdoe também pelos erros que você cometeu. Tenha um novo recomeço. Então troque a palavra ressentimento por duas outras palavras: ressignificado e recomeço. Que Deus abençoe você, que Deus te proteja, que haja paz no seu coração. Para pensar hoje.